Pois. Bom dia para todo mundo. Vou reiterar aqui o recado do Felipe. Eu acho que, assim, a gente agora começa... Hoje não, né? Hoje a gente ainda vai conversar um pouquinho e a nossa videoaula que eu preparei para vocês é um pouquinho maior, tipo o dobro do tamanho que foi a primeira, mas é porque tem mais conteúdo mesmo. Eu tentei fazer um compilado nesse próximo vídeo que vocês vão assistir nessa semana, que não precisa ser hoje. Eu tentei colocar todo o conteúdo de função de vídeo que eu podia fazer, né, da grosso modo, resumindo ali. E a ideia é que vocês assistam ao longo da semana, para a semana seguinte, como diz o professor Felipe, a gente realmente começar a mirar quem vai fazer o que no filme, e essas pessoas precisam começar a realmente trabalhar no projeto, né? Quando eu digo trabalhar no projeto, é trabalhar no filme, começar a desenhar o filme. E, claro, sempre por etapas. A gente vai pensar primeiro no argumento, depois vai passar para o roteiro, vai ver a galera da produção, a gente vai pensar na cobertura desse documentário. Então, as aulas, assim, essa próxima aula vai ser um apanhado geral. Depois dessa, a gente vai conversar sobre a nossa divisão de equipe, né? A gente vai ali mais ou menos nos dividir entre os roteiristas, diretores e diretoras, e quem vai fazer o quê. E depois, na próxima, a gente, de fato, começa a trabalhar, tá? A gente começa a ter as aulas mais específicas sobre cada função. A primeira vai ser sobre a cobertura do documentário, ou seja, a galera da foto still e galera do making of. Não se assustem com os nomes. Nesse apanhado geral que eu fiz da videoaula, tem 40 minutos, mas é porque é bastante coisa para falar. E aí vocês podem ir pausando o vídeo também e escutando com mais calma, e não se preocupem se ficar alguma coisa muito rápido, porque apesar dos 40 e poucos minutos de vídeo, a gente não consegue passar tudo que precisa fazer, né, de cada função. Mas não se preocupem, porque na aula seguinte a gente vai tirar todas as dúvidas, se ficou alguma dúvida sobre alguma função, e vamos começar a nos dividir e ter aulas específicas. E o legal é que todos participem das aulas específicas, por mais que eu vou ser roteirista, não preciso assistir a aula de making off. Na verdade, a gente tem que assistir a aula de quê? Dessa vez a gente vai fazer uma coisa, né? Por exemplo, aqui o professor Felipe faz o roteiro, só uma suposição, o professor Felipe não vai fazer nada. Não de função no documentário. Mas e se depois no próximo filme, no próximo projeto, ele quiser fazer direção? Então, o ideal é que assistam tudo, vejam todas as experiências, colaborem com as ideias, e aí a gente vai depois se encaminhando para os nossos trabalhos, né, neste projeto. Antes da gente começar a falar dessa videoaula, que eu vou explicar um pouco mais antes da gente partir para ela, eu quero comentar das entrevistas. Eu recebi aqui 4 materiais. Se eu estiver confundindo os nomes aí, vocês me corrijam. Eu acho que nem todo mundo que entregou as entrevistas estão aqui. Acho que Luciane não está aqui, né, professor? Luciane é uma das pessoas que vai entrar daqui a pouco, então vou deixar para falar Não tá aqui. Luciane, não. Então, eu não sei como é que está a dinâmica no grupo do WhatsApp, vocês compartilharam lá. Não sei se todo mundo assistiu o trabalho ali de todo mundo. Mas não, até botou a Cíntia botou geral ali. Ó, isso, a Cíntia já tá dizendo. Aí a Janete mandou pelo privado também. Eu sei que o Matheus também estava fazendo, eu não sei se te mandou pelo privado. Aí por ali foi a Cíntia. A Luciane também pelo privado ali. Tá, então eu vou entrar de quem está aqui, né, para a gente poder conversar. Bom, primeira coisa, assim, eu gostei bastante das entrevistas, e eu acho legal que a gente não deu nenhuma... foi essa, né, não dá nenhuma orientação, justamente para ver que tipo de material chegaria para nós, né? Que tipo de repertório vocês têm de imagem, né, de vídeo? Até um problema que é a questão da Janete, que ela mandou áudio, não dá para a gente analisar essa parte. Mas eu vou começar falando então da Cíntia, que compartilhou o trabalho dela lá no grupo e fez o vídeo. A Cíntia fez um vídeo de selfie, de celular, era para fazer com o celular mesmo,
Mas, assim, a questão da selfie no documentário também pode entrar, tá? Não tem problema nenhum. A gente só tem que começar a pensar que tipo de documentário a gente quer fazer. Se for um documentário que vai aderir esse tipo de... Minha caneta estava ruim. A caneta? Não entendi. Câmera. A câmera. Não, beleza. Sem problema, Cíntia, problema nenhum. Eu vou falar de outras coisas. Só eu quero comentar essa questão da selfie, porque é importante a gente entender que, dependendo do nosso formato, a câmera selfie pode... A gente tem documentários que são, né, com a câmera na mão da pessoa virada para o nosso rosto. Tem esse tipo de documentário também. Esse formato não é um problema. O único problema é a questão da horizontal e vertical. Porque um vídeo de documentário que vai para plataformas como YouTube, Vimeo, ou quem sabe passar em algum festival, se a gente faz um vídeo na vertical, como a gente trabalha com aquela proporção que é horizontal no cinema, a gente vai ter as telas pretas do lado, então não fica muito bom o vertical. Mas também pode, não que não possa. A gente nunca... Isso é uma coisa que é importante a gente falar. A gente sempre deve priorizar. Tem algumas etapas de priorização de materiais quando a gente vai decupar ou, né, escolher, né, vai lá editar, pensar o que é importante para o nosso trabalho. A primeira delas é o som. Tá? O som é a parte principal que a gente tem que perceber nos nossos trabalhos. E a gente vai ouvir isso no videoaula que depois a gente vai compartilhar aqui com vocês. A gente tem que ouvir muito bem os depoimentos. E aí, nesse quesito, todo mundo ali falou coisas muito interessantes, então todos aqueles materiais estariam aptos a entrar no nosso documentário. E eu vi que eles priorizaram as falas das pessoas. E aí, em terceiro, por último, a gente vai pensar na qualidade da imagem, na qualidade técnica, imagética, de como enquadrou, por que fez aquele enquadramento. Isso é uma questão última, que é uma questão também de linguagem, mas tem mais a ver com a estética, né? Então, se a gente for priorizar, for fazer uma hierarquia de coisas que a gente deve priorizar, eu sugiro essa hierarquia. Então, vou começar falando da Cíntia. A Cíntia, já falei da questão vertical horizontal e vou fazer mais um comentário quanto a esse tipo de enquadramento. Cíntia, a gente via você e a pessoa que você entrevistou juntas, assim, né? E aí, às vezes, o enquadramento ficava com a metade da cara de uma e de outra. É importante que a gente veja a cara da pessoa toda. Eu sei que você estava fazendo no celular e a gente também tem uma coisa muito importante. Nesse momento, cortei várias vezes. Então, entrevistando mãe também, a gente faz assim, fala aí, né? Mas é importante que a gente veja o rosto da pessoa. E eu, pelo que eu notei aqui, de todos os materiais, a galera aqui está partindo para documentário performático e participativo, porque todo mundo apareceu na entrevista, né? Não teve uma pessoa que não tenha aparecido na entrevista. Então, pelo jeito, a gente já está um pouco aqui já decidindo qual que é o nosso subgênero de documentário. Então, Cíntia, só essa questão. Ou você enquadra o seu rosto na hora que você estiver falando, depois enquadra o rosto da sua mãe quando ela estiver falando. A entrevista da sua mãe foi muito legal, e aí eu tenho 2 pontos para te fazer. E, gente, não fiquem tristes com as coisas que eu falo, são todas para a gente aprender e ir fazendo do jeito que a gente quer que saia um bom resultado. Cíntia, uma coisa extremamente importante, a gente nunca pode falar junto com a entrevistada, falar ao mesmo tempo que ela. Por mais que seja uma entrevista de documentário participativo, que a nossa pergunta pode aparecer, que seja importante a nossa pergunta aparecer, eu entendo que, vocês todos são aí dos bairros e vocês também têm coisas a falar. E aí vocês ajudam, ainda mais fazendo com a mãe, né? Você quer que ela fale aquela coisa que você perguntou e talvez ela não tenha falado o que você queria, ou você quer complementar o que ela está falando, mas é importante a gente esperar a pessoa terminar de falar para depois a gente comentar alguma coisa ou fazer a próxima pergunta. Por que eu digo isso? Porque senão chega na ilha de edição
e aí o editor ou a editora define ali, ó, gente, não vai rolar o participativo, vai ter que ser um documentário sobre de outro subgênero. E aí, como é que a pessoa vai cortar? Se você fala junto com o entrevistado, com a entrevistada, é impossível. Então, a gente perderia metade daquilo que a pessoa falou. Então, só essa dica, mas eu achei muito legal a história da sua mãe, e eu acho que já é um bom material para estar no nosso documentário sobre o documentário. Vocês vão entender melhor sobre isso na videoaula que vem aí a seguir. Matheus. O Matheus já fez, o Matheus é do audiovisual, né? Então, assim, já veio com insert, teve ali a questão, já estava na horizontal, teve uma questão muito importante de preocupação com o cenário. No documentário, a gente tem a preocupação com o cenário, mas na escala de prioridades ali, também é uma coisa que fica mais para baixo, né? Só que a gente viu ali que o Matheus, não sei se você acha que vocês não assistiram, se puderem compartilhar depois no grupo, acho que é legal todo mundo ver o trabalho de todo mundo. O Matheus, ele fez uma entrevista com ele mesmo. Então, ele fez ali já uma simulação. Ele tem falado dessa questão da simulação nos documentários e ele já fez a entrevista meio pensando nessa possibilidade de simulação e foi muito legal, que aí ele usou até roupas diferentes. E eu vou fazer aqui os meus comentários sobre o Matheus. Primeiro, preocupação com o cenário, importante, muito bom. E mudou de cenário para cada pessoa que falava, né? Ele como entrevistado, ele como entrevistador. Teve insert, ele falou sobre o trabalho dele de DJ, e depois, quando ele falava, enquanto ele falava, ficou passando os inserts das imagens ali, inserts que a gente fala, ou B-rolls, que são imagens de apoio, né? A gente chama de imagens de apoio, são imagens que ilustram o que a gente está falando. Não necessariamente no documentário a imagem tem que ter a ver com o que a gente está falando. Mas a escolha do Matheus, né, foi de ter a ver. Então ele botou ali, enquanto ele falava do trabalho dele de DJ, tinha ali as imagens dele de DJ. Achei muito legal. Matheus, sobre o que a sua entrevista, teve um ponto engraçado. Você fez a pergunta para você mesmo, aí eu entendo que isso tenha uma complexidade, porque aí, né, você esquece o que você mesmo perguntou, mas você começou uma das respostas como entrevistado falando, como eu estava dizendo, e aí eu sei que você não estava dizendo nada, porque era você mesmo que estava perguntando, mas quando isso acontece muito, quando a gente tem uma conversa com o entrevistado, a Luciane chegou, se for a mesma Luciane da entrevista, me avisem aí. Quando a gente conversa com o entrevistado, a gente tem que ter sempre o cuidado de fazer a pergunta de modo que ele nunca fale como eu estava dizendo. Porque isso aparenta para nós, espectadores e espectadoras, para de arranhar meu sofá. Olha meus gatos aqui arranhando meu sofá. Quando a gente faz uma pergunta para o entrevistado e essa pergunta já vem assim, a gente já vai conversando com ele, ele sempre acaba falando como eu estava dizendo e aí resume a resposta dele, né? Não sai do jeito que saiu da primeira vez. Então a gente tem por que eu queria que vocês assistissem o documentário do Eduardo Coutinho? Porque ele tem esse cuidado de nunca fazer a mesma pergunta, da resposta que vai entrar para o documentário, porque ele sempre prioriza a resposta da primeira vez, a primeira resposta, porque ele quer o conteúdo completo. Tanto que as entrevistas do Eduardo Coutinho, que é o diretor daquele filme que a gente combinou de assistir, não sei se todo mundo teve condição aí de assistir, mas ele sempre fala com o entrevistado só na hora da gravação, justamente... Bom dia, Luciane. Justamente para que a resposta seja completa e para que depois a gente possa escolher na hora da edição o trecho que a gente realmente quer. Uma outra coisa que eu vou falar que é importante para nós, que teve na entrevista do Matheus, gente, por mais que todo mundo aqui goste da Zona Oeste, o nosso documentário, ele obviamente vai ser de um ponto de vista positivo sobre a Zona Oeste. A gente quer falar sobre os artistas e as artistas, os trabalhos deles, mas a gente sempre tem que tomar cuidado com a questão positiva demais. Na entrevista do Matheus, ele falou só coisas maravilhosas da Zona Oeste.
nós, como entrevistadores e entrevistadoras, sempre temos que procurar o problema, o conflito no filme. Então, a Escola da Zona Oeste é muito legal, mas não tem nenhum problema. Mas e esse fato? E aquela coisa? São perguntas que vão vir para nós a partir da pesquisa, uma etapa também que a gente vai conversar na hora entre as etapas de produção de documentário. Mas na pesquisa sempre vão surgir quais são os conflitos do nosso contexto, né, do nosso documentário. E então tem sempre que ter nas nossas perguntas as coisas boas que a gente quer tirar da pessoa, mas também a gente tem que achar quais são os problemas, também tem que ter a crítica. E não é a crítica de procurar ficar caçando problema para falar mal da Zona Oeste, não. É porque a gente quer, por exemplo, atingir as pessoas que vão assistir, que a Zona Oeste tem muita coisa para mostrar, mas também tem muita coisa para se resolver. De repente, a gente quer buscar mais assistência dos equipamentos públicos, a gente quer mais cultura na Zona Oeste, na comunidade, e está faltando apoio da prefeitura, está faltando isso, está faltando apoio na escola, está faltando mais participação ativa de professores e professoras para trabalhar determinadas áreas das artes na escola. Então, vamos sempre tentar, que linda a Zona Oeste é maravilhosa, eu também acho, mas e os problemas? Vamos sempre também incluir esse tipo de pergunta. Matheus, foi muito legal a tua entrevista, eu dei risada, e principalmente do seu irmão gêmeo, ficou muito boa. A Luciane é a mesma professora? A Luciane que entrou agora é a mesma que mandou o vídeo? Sim, tá aí, Luciane. Então, a Luciane falou com o pai, né? Com o pai da escola de samba, é isso? Foi, Bom né? dia, foi. Bom dia. Luciane, gostei muito da entrevista do seu pai, e eu acho que já é um bom personagem aí, hein, para a gente começar a pensar, se seu pai aceitar. E foi muito engraçado. A primeira coisa que seu pai falou, que eu recebi dois vídeos picotados, e aí a primeira coisa que o pai dela falou, ela estava sentada do lado do pai dela, e quando digo que vocês já estão mirando no participativo, é porque é isso, todo mundo participou da entrevista que fez, né? E a Luciane, inclusive, estava sentada ao lado do entrevistado dela. E aí a Luciane falou, fala aí, pai. Aí o pai, ué, mas você vai ter que fazer as perguntas. Gente, o pai da Luciane tem que entrar aqui na oficina, tem que entrar aqui para participar do projeto, ser um dos entrevistadores. E, de fato, a gente não pode deixar o entrevistado ao Léo, assim, fala aí. A gente tem que fazer pergunta para ele. Aí, depois da bronca, eu vi que ela cortou, corta, começa outro vídeo. Provavelmente eles combinaram ali sobre o que o pai dela ia falar, só que aí a gente não tem a pergunta da Luciane. Vai direto para o pai dela contando a história da participação dele na escola de samba, que foi um depoimento super legal. E aí eu achei legal que provavelmente eles combinaram a pergunta, o que ele ia dizer, né, no off, ali a gente não assiste, a gente não tem essa parte, mas depois o pai dela fala livremente sobre a história que ele quer contar. E depois que o pai dela fala, ela complementa também como uma moradora do bairro e como pessoa que também é personagem, né? Como entrevistadora que também é personagem. E eu achei isso legal, muito legal. Só que eu acho que a gente tem que priorizar, assim, vamos filmar só o nosso entrevistado. Depois, se a gente quiser participar da entrevista, ou a gente faz isso por meio da galera do making off, que vai estar gravando não só o entrevistado e a entrevistada, como também a equipe. Aí, de repente, nesse caso, a galera do making off gravaria com a Luciane com a câmera na mão. E aí, Luciane, complementa o que seu pai pode falar, o que seu pai falou, e aí sim apareceu a Luciane. Então, eu sei que as entrevistas de vocês foram sem nenhuma orientação, e foi justamente para isso, de poder ter conteúdo aqui para conversar. Mas eu gostei bastante das entrevistas. Aí a Janete mandou o áudio, não dá para a gente analisar, né, nessa questão, e a gente precisa trabalhar com as duas dimensões, né, o áudio e o visual. Mas eu acho que vocês já estão entrando no clima do documentário. E eu acho que o professor Felipe já bota essas entrevistas aí nos HDs para a gente ter esse tipo de conteúdo. Sim. Aí
Eu ia justamente sugerir isso pra gente. Eu sei que era a ideia mandar no privado até para quem quisesse também não se expor ali no primeiro momento. Então, acho que missão para quem mandou para a gente, o Matheus, fazer uma edição e a gente guardar, né? Porque, tipo, agora eu fiquei curioso para ver o pai da Luciane. Na verdade, a minha curiosidade, eu queria saber como é que é. A bronca foi a melhor. Faz as perguntas aí, menina. Eu achei muito bom, muito bom. E aí também, Luciane, pensar na questão do enquadramento, porque a gente via a parte da mesa onde estava o celular. Eu sei que vocês estão sem equipamento, né? Tá todo mundo fazendo no celular. Aqui também eu tô toda torta no meu enquadramento, que eu tô fazendo no celular em cima do negócio do sofá. Mas na hora da gente gravar para o nosso comentário, vamos tentar priorizar também um pouquinho, na medida do possível, um pouco do que está aparecendo na tela, pensar na linguagem da imagem também, né? O que a gente está assistindo? Por exemplo, aqui vocês estão me assistindo de baixo para cima, a gente chama isso de contra-plongé. A gente faz esse tipo de plano quando a gente quer deixar a pessoa que está falando de uma maneira superior, né? Não é essa a minha intenção agora. Agora é só porque se eu fizer assim, eu vou ter que ficar segurando. Então, por isso que está desse jeito. Mas essa é uma possibilidade. Alguém quer falar alguma coisa sobre as suas entrevistas? Senão, vou partir aqui para a nossa próxima aula. Eu ia te perguntar da Janete. Esse silêncio. A Janete, qual era? Até também deixar a Luciane ali. Eu acho que a Luciane quer falar e tal. Antes da Janete, ela foi só o áudio, né? E aí... Foi só o áudio. A entrevista se deu nessa situação, né? Eu procurei deixar meu pai à vontade e acabei esquecendo, né, de fazer a pergunta. Fala aí, né? E eu disse, olha, eu acho que vai preparar. Tu tá bem ligado. Mas foi muito legal. Boa. Eu também queria ter a minha experiência de entrevistadora. Eu não sabia também como eu ia me portar, como eu ia ficar visível, né, diante a câmera com o entrevistado. A gente vai justamente... Vou pegar essas dicas. A gente vai justamente agora por etapas, né? Não vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, mas depois dessa experiência, e eu já vi mais ou menos como é que está o repertório de vocês com relação a esse ponto, agora a gente, por etapas, vai começar a pensar na nossa linguagem. Bom, hoje, gente, o nosso encontro, ele é assim um pouco mais reduzido, porque a videoaula que agora a gente tem a seguir... Nossa, eu tô... Desculpem. Mas a videoaula que a gente tem a seguir é bem longuinha, né? Como eu comentei, tem 40 e poucos minutos. Ela fala sobre as funções possíveis, pensando num documentário independente. Porque, assim, uma equipe de cinema ela pode ser gigantesca, pode ter muita gente. Até mesmo de documentário, né? Não só na ficção. Tem filmes, documentários que têm equipes enormes. Mas a realidade no Brasil de documentário é sempre pessoas ali entre 8, 10 pessoas. Um documentário, ele não exige muito trabalho da direção de arte, não exige várias câmeras, não exige tanta coisa. Então, geralmente, a gente faz documentário com menos pessoas. Mas, ainda assim, era uma oportunidade de fazer com que vocês entrassem em contato com várias possibilidades de função nos documentários. Eu tentei colocar ali o máximo de coisas que a gente pode se dividir aqui, se a gente tiver pessoal para isso. E não se preocupem ali se, de repente, eu quero fazer a direção e a outra pessoa também quer fazer a direção. Também é legal ter um coleguinha para dividir as dúvidas e, principalmente, dividir a demanda do trabalho, né? Pensar junto, executar junto, também é legal. Fazer direção dupla, fazer 2 câmeras com mais 2 assistentes de câmera, 2 pessoas pensarem em som, 2, 3 pessoas pensarem em edição. Então, não se preocupem se mais de uma pessoa quiser fazer uma função. Então, a ideia agora, e não precisa ser hoje, tá? Ao longo dessa semana, o professor Felipe depois aí fala para nós qual vai ser o itinerário da próxima aula, né? Como é que se segue a partir de hoje.
mas eu fiz essa aula pensando em vocês assistindo agora até o fim dessa semana e já irem imaginando o que querem fazer no filme. Eu quero fazer direção, então já prestem bastante atenção. Aí a aula, é o link da aula, né, professor? Eu falo no final da aula para a gente conversar, só que, na verdade, a gente mudou um pouquinho as coisas aqui hoje, a gente está conversando primeiro, então ignorem ali a minha última fala, que eu falo, agora vamos conversar. Na verdade, a gente vai conversar na próxima aula sobre as funções. E aí também ficou grande também, eu convidei alguns amigos meus aqui de São Paulo e da Baixada Santista, que são produtores e produtoras audiovisuais, são realizadores e realizadoras, cada um e cada uma já ali com uma experiência, no mínimo de 5 anos de trabalho nas suas funções, e eu convidei eles para falar um pouquinho também sobre as funções, porque um realizador ou uma realizadora audiovisual, no Brasil hoje, ele acaba fazendo tudo. Eu mesma já fiz direção, produção, foto still, making off, edição, finalização, uma porrada de coisa. E muita gente faz isso, mas a gente sempre acaba gostando mais de uma função. Eu, atualmente, trabalho mais como editora. E aí eu chamei os amigos que eu sei, por exemplo, o Leandro Olímpio, que é um diretor de cinema aqui de Santos. Tem vários filmes premiados, 2 deles premiados internacionalmente. Ele fez uma crítica lá sobre a questão de roteiro de documentário, que ele nem é a favor de ter roteiro, mas a gente vai entender várias coisinhas aí, essas entrelinhas aí do trabalho de produção audiovisual. Convidei ele para falar sobre roteiro, principalmente porque ele tem essa crítica. Convidei uma estudante de cinema que dirigiu um filme no Instituto Queiro, que é uma ONG de capacitação audiovisual, e o filme dela também foi premiado em festivais aqui no Brasil. E fui convidando ali amigos que já têm alguma certa experiência para falar sobre a função, né? E aí vocês vão assistir, eu tentando falar sobre todas as funções e essas inserções de alguns amigos e amigas. E a ideia é que vocês assistam com calma, pausando o vídeo e já imaginando o que querem fazer no nosso documentário sobre a Zona Oeste. E depois, na próxima aula, a gente não vai ter videoaula, a gente vai ter só um encontro, assim, de Google Meet, para a gente se organizar. E aí, nesse momento, é importante que, a partir da semana que vem, quem se comprometer com a sua função, que não desista, né? E aí, a gente tem que tomar uma decisão também, já que pode ser que entre pessoas novas, de dar tempo dessas pessoas assistirem a videoaula, dar tempo delas também escolherem funções, e para que na próxima aula a gente já esteja com a equipe fechadinha, ninguém mais entra, ninguém mais sai, tá? Porque senão o filme não acontece. Uma produção audiovisual, ela precisa ser orgânica, mutável, coletiva, democrática, mas ela também precisa ter uma determinada disciplina, porque senão o documentário não acontece. A gente tem que ter data marcada, atividade feita na data que a gente combina, a gente tem que ter as coisas acontecendo. Então, por isso mesmo que agora, a partir da próxima aula, a gente vai começar a ficar um pouco mais restrito nessa questão de entrar ou sair do projeto. Então, a videoaula já está aqui no link, no chat, né, do Google Meet. Eu peço que vocês assistam. Professor Felipe, agora... E aí, pessoal, essa é a nossa segunda aula sobre produção audiovisual, utilizando como recurso metodológico a educomunicação. A gente já conversou um pouquinho sobre esse conceito e agora a coisa começa a ficar um pouquinho mais séria e eu já vou dizer por quê. Hoje a gente começa a falar sobre as possíveis funções dentro de um documentário. E a ideia é que vocês prestem bastante atenção para já ir pensando o que cada uma quer desempenhar de função no nosso filme. Um documentário pode ter bastante gente trabalhando, mas a realidade de docs no Brasil acaba sendo com equipes bem menores, até porque a gente não precisa ter grandes equipes de direção de arte, figurinista, maquiador, maior galera para gravar um doc. A gente costuma trabalhar com no máximo 10 pessoas e até menos, mas ainda assim eu foquei em algumas funções que são primordiais, até para que a gente possa entrar em contato com várias possibilidades de trabalho. Bom, vamos lá. Um doc, acredito eu que como todo projeto audiovisual, ele começa com uma ideia inicial por meio de um argumento.
que é o ponto de partida para nossa grande pesquisa, a pesquisa como parte fundamental de um documentário. Esses elementos textuais é que vão nos ajudar na construção do nosso primeiro roteiro, mas é um roteiro que está ainda pensando como é que vai ser esse filme. Isso não é nenhuma regra, tá? Tem muitos produtores e produtoras que acabam pulando essa etapa inicial da criação de roteiro, até porque a gente já conversou um pouquinho aqui sobre a organicidade do roteiro de documentário, né? A gente precisa estar sempre com a ideia na cabeça de que um roteiro de documentário ele deve ser mutável de acordo com as experiências que a gente vai tendo ao longo do processo, em contato com os locais, com as pessoas que vão participar, que vão nos dar entrevistas. O Leandro Olímpio, documentarista lá de Santos, vai comentar um pouquinho sobre esse aspecto. Na verdade, a minha opinião sobre o roteiro pro documentário é que ele se realiza basicamente no processo de montagem e talvez um pouco também no processo de pesquisa do filme. Na minha opinião, o roteiro pro documentário hoje é muito mais uma necessidade de mercado do que uma necessidade criativa do realizador. Uma necessidade do mercado, seja por uma empresa privada, uma organização privada ou um governo que financie o projeto, porque eles vão querer depois ter uma ideia, uma noção do que você vai retratar no filme. Então, por uma questão de segurança, eles acabam pedindo um roteiro para o realizador. Então, se você vai fazer um filme que vai ser financiado, que vai ser avaliado por um edital, necessariamente você vai ter que fazer um roteiro. Mas esse roteiro, é sempre importante a gente pensar nele, entender ele como uma peça de ficção, porque tem que ter liberdade depois do projeto aprovado, mesmo com esse roteiro realizado, de fazer uma obra completamente diferente, porque a realidade é muito viva, ela se transforma, ela nos transforma, então seria um erro muito grande, pode ser uma armadilha muito grande você conceber o roteiro de um filme de documentário e depois tentar se prender a ele, ser fiel ao roteiro e não ser fiel aos acontecimentos, à filmagem, aos encontros que foram gerados pelo filme. É muito importante, inclusive, que na verdade o filme mude da etapa em que ele foi concebida para o momento em que ele virou filme, que foi fechado. Eu, particularmente, fiz até o momento como documentaristas 2 curtas-metragens e ambos eu não fiz roteiro, porque foram feitos de maneira independente, sem essa necessidade de atender a um edital, um recurso. Então foi um roteiro que é isso, ele se materializou no processo, principalmente o primeiro deles, que foi um ensaio com a minha avó, no processo de filmagem, e o outro que eu fiz, que foi um filme, um curta-metragem com imagens retiradas da internet, foi um filme que ele se realizou na pesquisa, né, no YouTube e também na montagem. O que eu acho que cada um de vocês tem que ter muito fixo na cabeça é que, independentemente da técnica ou do roteiro utilizado, o que vai importar depois é a articulação do conteúdo e da forma. Sempre pensar que o documentário é um tratamento criativo da realidade, ou seja, ele não precisa espelhar a realidade tal como ela é, inclusive porque a realidade tal como ela é, muitas vezes tem uma carga de subjetividade muito grande, depende do olhar de cada um, e entender também como um tratamento criativo porque não é jornalismo, é cinema, e sendo cinema exige uma série de, digamos assim, técnicas que suplantam uma simples reprodução do real. Como o Leandro falou, a ideia é que a gente nunca se prenda no papel, que a gente fique sempre livre para nos encharcar da realidade pesquisada e deixar fluir no momento da gravação e também no momento da montagem. A gente não ficar se prendendo, não está escrito no roteiro, eu não posso fazer. Não, a gente pode fazer num documentário, na gravação de documentário, pode incluir novas ideias, até porque o momento da gravação é de fato o momento do filme, o momento em que a gente entra em contato com o nosso tema, de fato. Então é importante que a gente tenha liberdade de mudar o que estava escrito no papel anterior, de mudar o planejamento, mas não de maneira que bagunce as coisas, mas sim que faça com que o filme possa avançar, possa ficar mais legal, possa ficar mais bonito, mais real, mais perto da realidade.
ou mais perto da ideia que a gente quer alcançar também, né? Mas como esse é o nosso primeiro trabalho, a ideia é que vocês passem por essa etapa, assim, de criação de roteiro, até para que possam ter a experiência. E no próximo trabalho de vocês, aí decidem se preferem começar com a criação de um roteiro, organizando essas ideias gerais para depois ir para a rua captar, ou se preferem já sair gravando e vendo o que dá. Mas aqui a ideia é que vocês façam sim um primeiro roteiro e tenham a experiência do trabalho. Então, falando ainda do roteiro, o argumento, assim, por exemplo, o filme vai tratar da rotina de artistas independentes da Zona Oeste que trabalham com as seguintes manifestações, e a ideia é a gente acompanhar a rotina do dia a dia deles no bairro. Bom, a ideia é que o roteirista já atue no desenvolvimento desse roteiro, que, como vocês puderam ver, pode ser um texto bem pequenininho, só para iniciarmos o grande trabalho de pesquisa. Daí é que entram os pesquisadores e pesquisadoras do filme. Eles é que são os primeiros a visitar os locais, a conversar com as pessoas, indicar para nós possíveis personagens mais interessantes, verificar se alguma coisa já foi publicada na mídia sobre esse assunto, se tem arquivo, foto, gravação de áudio, filme, alguma coisa que trate a respeito do nosso tema. E eles é que vão entender melhor a forma como a gente pode contar essa nossa história. Então já vão pensando aí quem é que quer ficar nessa função de pesquisador ou pesquisadora e vai estar na linha de frente para cavucar os causos bons para o nosso filme. É importante a gente pensar que tem produtor e produtora, quando eu digo produtor e produtora, para não confundir, vamos falar com realizador, tá? Tem realizadores e realizadoras que não gostam que a equipe de pesquisa conversem com os entrevistados e entrevistadas antes da gravação. E isso porque tem muita gente que fala de um jeito para uma pessoa e fala de um jeito completamente diferente diante da câmera. Acho que a maioria das pessoas são assim, né? E além de tudo, a gente também tem uma questão. Quando a gente costuma contar uma coisa pela segunda vez, a gente resume ela. Então, na hora da pesquisa, a pessoa vai lá, vai perguntar ao entrevistado, a entrevistada vai contar uma longa história, vai chegar na hora do filme, ela vai resumir e não vai ficar tão legal como ela contou durante a pesquisa. Então, essa é uma questão da direção decidir se no processo de pesquisa ele vai solicitar que os pesquisadores e pesquisadoras entrevistem, façam uma pré-entrevista para a gente descobrir quais são os pontos interessantes de cada personagem, ou se a gente vai deixar para descobrir na hora da gravação. Eu particularmente gosto dessa pré-entrevista porque tem coisas que a gente às vezes não precisa no depoimento. E se eu for para a gravação sabendo já diretamente o que perguntar, a minha gravação foi muito melhor, foi muito mais rápido e a gente vai direto ao ponto. Mas isso é uma coisa que é da personalidade de cada diretor e diretora, tá? Já com essa pesquisa em mãos, como disse o nosso amigo Leandro, a roteirista vai dar um tratamento criativo para essa história. Ou seja, vai imaginar como é que vai ser essa nossa história na tela. Pensar nos eventos possíveis, se a gente vai usar arquivo de memória que foi apontado na pesquisa ou não vai usar, se a gente pode simular alguma situação, se a gente pode criar esses arquivos por meio de animações. Então o roteirista ou a roteirista vão dar as ideias para que a gente possa trabalhar o filme daqui em diante. Nas aulas específicas de roteiro e de pesquisa, a gente vai desmiuçar legal essa fase, tá? Então até aqui a gente já falou de duas funções: roteiro e pesquisa. Já vão pensando aí do que vocês gostam. Com a ideia mais avançada, já sabendo onde a gente vai gravar, com quem ou o que, é aí que começa o trabalho mais profundo da direção. Na verdade, essa pessoa acompanha todo o processo, desde o início até o fim na montagem. Geralmente junto com outros 2 diretores e diretoras, direção de arte e direção de fotografia. Então, assim, são 3 diretores diferentes. Um diretor ou diretora de arte, um diretor ou diretora de fotografia. Esses 2 respondem ao diretor ou diretora geral, mas eles trabalham meio que juntos para elaborar a parte artística do filme. São essas pessoas que vão decidir quais são os ângulos, os enquadramentos, as cores do filme, os objetos em cena que vão nos ajudar a dar algum tipo de informação para a nossa história e adaptar da melhor maneira possível e livremente tudo aquilo que foi trabalhado primeiro no roteiro. Então, o roteiro, como a gente já falou, ele não é duro, né? E também não pode ter essa coisa de melindragem. O roteirista ficou chateado porque a gente mudou o
roteiro. Não, a gente tem que pensar que as etapas elas são sempre mutáveis. Então o roteirista ou a roteirista ele dá as ideias iniciais e depois os diretores e diretoras de geral, fotografia e arte, eles vão avançar nessas ideias e assim o filme vai evoluindo. Com o trabalho de tratamento artístico do primeiro roteiro, a gente tem o que a gente chama de roteiro técnico. Nesse roteiro técnico, que é feito por esses três profissionais, a gente tem informações mais detalhadas. Por exemplo, no roteiro a gente tinha só uma passagem. Ana conversa com Marcelo na janela. No roteiro técnico, a gente já tem a maneira onde a Ana está posicionada na tela, de que lado o Marcelo vem, se a gente está vendo por qual perspectiva, o que tem ali naquele cenário, se está de dia, se está de noite. Então o roteiro técnico ele dá muito mais informações que não são da história, mas são para gravação. Esse roteiro ele serve como guia para captação das imagens e do som também. Sobre a função de direção de fotografia, é muito legal criar um storyboard, que vai com as ideias dos quadros para que a gente possa pensar exatamente essas coisas que eu estava comentando antes. Qual vai ser a perspectiva, o ponto de vista que a gente vai estar vendo na tela. Resumidamente, imaginar no papel, colocar no papel o que a gente vai estar vendo na TV ou no computador, né, hoje em dia. E esse storyboard, ele também ajuda bastante a direção de arte, que vai estar trabalhando junto, a pensar quais são os objetos que podem fazer parte de cada cena. Sobre a direção de arte, eu convidei a minha amiga Ju Guedes para falar um pouquinho com vocês. Olá, meu nome é Ju Guedes, eu sou diretora de arte e eu vim falar um pouco sobre direção de arte em documentário. Quando a gente faz um documentário, a gente tenta manter o mais realista possível aquela locação, né? Ou de acordo com o personagem. A intenção nunca é maquiar o que ele realmente é. Então, eu acho que a gente tem que só ter um cuidado, na verdade, com marca, ou quando o entrevistado vai dar uma entrevista e tá, de repente, com um Puma, com Adidas aqui, então um figurino liso, eu sempre pedi um figurino liso. E o produtor de arte, né, o diretor de arte, também observar depois que escolherem um plano, né, depois de vista a locação, tudo e tal, ver se tem alguma marca aparecendo, tirar aquilo, porque às vezes se a gente interferir muito no cenário onde vai ser gravado, pode ser que tire alguma coisa da identidade daquela pessoa. Então, eu acho que é só ter cuidado com marca ou, de repente, alguma coisa que estiver destoando muito de cor que vocês não aceitem ter no seu filme, então eu acho que também pode tirar. Mas sempre com muito cuidado. Eu acho que o mais gritante é alguma marca mesmo. E a não ser que seja um documentário que tenha depoimentos montados, de repente é num estúdio, com um fundo preto e uma cadeira e uma luz específica. Então acho que também depende do filme, né? Se é um filme realista, assim, um documentário que vai na casa da pessoa, né? Ou se é um documentário que vai ser num estúdio gravado. Então acho que depende muito do que o filme vai ser, né? Onde vai ser ambientado. Mas é basicamente isso. Junto ao trabalho de direção de arte estão também os trabalhos dos maquiadores e maquiadoras e figurinistas. Num documentário essa função fica um pouquinho mais restrita, porque não é muito bom que a gente interfira nesse aspecto do filme. Então, como a Ju comentou, o que a direção de arte fica um pouco mais de olho, além de pensar nos objetos e nas cores que façam sentido a partir da lógica toda que está sendo elaborada, é ficar de olho se está alguma marca ou alguma outra informação que atrapalhe na nossa história. Já a direção geral, aquela pessoa que vai acompanhando todo o processo do filme para se assegurar de que a ideia planejada, a ideia que foi imaginada está realmente se concretizando, tudo a partir do que começou lá no roteiro, lá na pesquisa. Quem vai falar com vocês é a Vitória Lan. Então, o primeiro passo do diretor na construção de um documentário é poder pegar esse roteiro, essa ideia que ele tem, da coisa que ele quer contar, e fazer as escolhas para a forma que ele quer o filme. A narrativa é a forma que você escolhe para contar um filme, e nisso depende de várias questões. Ele escolheu o ponto de vista que ele quer fazer, a maneira que ele quer fazer, porque existem documentários que, por exemplo, usam de entrevistas, depoimentos, narrações, ou até mostrando fotografias ao invés de filmagem, enfim. São várias opções possíveis para fazer um filme. E isso tudo é uma escolha que o diretor faz quando ele
escolhe o caminho que ele quer levar e também as pessoas da equipe para fazerem parte do filme. Seja a pessoa que grava, que faz a melhor luz para o filme, a direção de arte que cuida de figurino, cenário, maquiagem, todas as questões visuais dessa forma, a pessoa que trata do som, da música, trilha sonora, enfim, tudo isso passa pela visão criativa do diretor. E também, depois, quando já está tudo gravado, finalizado, já tem os arquivos, passa para o momento da edição, que o diretor ele fica assim, ele fica muito próximo nesse processo, porque é o momento que tudo se costura para ter o filme concretizado da maneira que ele imaginou desde o começo. E por isso que muitas vezes os diretores de documentário e diretoras muitas vezes também editam os seus próprios filmes para ter essa confirmação que o filme realmente vai sair da maneira que ele imaginou, ou, se for necessário, ele levar outro rumo, porque isso às vezes acontece na construção de um documentário ou de qualquer filme. Pode ser que as coisas mudem. Como vocês podem ver, não tem jeito, né? Por mais que o diretor ou a diretora seja o chefe do filme, ele tá sempre em contato com as outras áreas criativas da produção. Ele pode aceitar ou não os apontamentos da direção de fotografia, pode aceitar ou não as ideias da direção de arte, debater os apontamentos que estão ali no roteiro e também acompanha toda a fase de edição. Como o nosso filme aqui é guiado pelo conceito de educomunicação, ou seja, a gente está focando num processo coletivo, democrático, o nosso diretor ou diretora aqui não vai desempenhar um papel de chefe, mas sim de pessoa que vai equalizar as contribuições de cada parte da equipe, né? Essa equipe criativa que vai contribuir, e então ele vai equalizar essas ideias e fazer com que a narrativa siga fluida. A responsabilidade é grande, mas a função é bem legal. Agora vem o trabalho do produtor e da produtora do filme. Então, basicamente, ele pega toda a papelada de ideias e organiza em determinados documentos que vão guiar a gravação. E não de maneira criativa, como a gente estava falando antes, mas de forma organizada, com questão de horário, que horas a gente chega no set, que horas a gente vai embora, que horas grava a cena tal, por que uma cena tem que ser gravada antes e a cena... Por que a cena do começo precisa ser gravada no final e a cena do final precisa ser gravada antes? Às vezes isso pode ter a ver com questão de luz do dia. A cena do início do filme é à noite e a cena do final do filme é de manhã. Mas o nosso set começou de manhã, então a gente não precisa gravar exatamente o filme em ordem, na ordem do filme. A gente pode gravar num outro tipo de ordem e que atenda à demanda das nossas ideias. E quem organiza essa questão de horários, de cenas, é a galera da produção. O produtor Vitor Luiz, aqui de São Paulo, vai falar um pouquinho para vocês sobre a experiência dele. Como mencionou o Vitor, o principal trabalho do produtor... Como mencionou o Vitor, o principal trabalho do produtor, e esse tipo de produtor que a gente está falando aqui, tá? Porque tem vários tipos de produtores e produtoras num set. A gente vai também falar um pouquinho mais nas aulas específicas. Então esse tipo de produtor, ele tem uma palavra de ordem que é organização. Por isso que E como tem muita coisa para a galera da produção fazer, existem vários tipos de produtores, né? Tem produtor de alimentação, produtor de locação, produtor de set, de base, produção executiva, tem vários tipos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nas aulas específicas. A gente está falando aqui sobre um produtor ou uma produtora que vai fazer mais ou menos tudo isso, né? Até porque a nossa demanda num documentário, ainda mais num documentário independente, ela é menor. Então, uma equipe aí de uns 3 produtores e produtoras dá conta de boas. A gente costuma falar até que a galera da produção é quem dá o maior ralo nos filmes, né? E isso é verdade, a galera faz do café a chamar o elenco, faz de tudo.
E a partir desse roteiro, né, do norte, dessa história que eu vou contar, eu vou me organizar com relação ao planejamento das filmagens e das gravações, que é planejar quem e quando eu vou entrevistar, quais eventos que eu vou gravar e quando, quanto tempo que eu vou levar para captar todo o material necessário para compor, para contar essa história. São eles que fazem o filme acontecer na real. Então o produtor, na pré-produção, ele faz esse trabalho textual. E depois no set, ele faz aquele trabalho pauleira, né? Precisa de uma cadeira para ser Natal e a cadeira não tá ali, quem vai buscar é a produção. Tudo é a produção. Não é muito legal isso também, não. Bom, tudo que a gente falou até agora faz parte da pré-produção, né? A preparação para o filme acontecer. Agora a gente vai para a ação. Toda a equipe, seguindo a ordem do dia, o plano de filmagem e o roteiro e tudo que foi preparado até agora, já está apta a ir para o set, ou seja, o lugar onde vão ocorrer as captações. Mas quem é que vai para o set? É nesse momento que chegam as outras funções. No cinema, há uma hierarquia em que estaria em primeiro a direção, seguido da direção de arte, direção de fotografia e depois vem uma pessoa que a gente chama de assistente de direção. Essa pessoa atua no gerenciamento de toda a produção e também aquela pessoa que bate a claquete. Essa é a pessoa que fica em contato com os líderes e as líderes de cada equipe de produção e também é a única que conversa diretamente com a direção. A assistência de direção, ela se assegura de que tudo está correndo conforme o planejado, conforme toda aquela papelada que foi gerada lá atrás. Se o plano de filmagem está sendo seguido, se a gente está dentro do horário, se os entrevistados e entrevistadas já chegaram, ou se a gente já consegue entrar em X locação. Checa com a produção se está tudo correndo bem. Geralmente a produção e a assistência de direção elas se confundem um pouquinho, principalmente em equipes pequenas, né? Até que eu estava falando que quem gera essa papelada de plano de filmagem e de cronogramas pode ser a produção. Geralmente é a assistência de direção. Na falta de 2, 3 pessoas, a assistente de direção também é a produção, porque são trabalhos de gerenciamento, né? São pessoas que vão estar lá no front cuidando para que o filme aconteça de forma planejada e organizada. Mas se a gente tiver galera suficiente, a gente pode deixar a assistência de direção cuidando da papelada e da organização do filme e a produção, como costuma acontecer mesmo, tá lá no set ralando, pegando tudo que a galera precisa, vendo quais são as necessidades e fazendo com que o filme de fato aconteça. E muito importante, já que a assistência de direção é a pessoa que conversa com os diretores e diretoras, a geral, a de fotografia, a de arte, ela também se assegura de que o filme está acontecendo conforme foi imaginado por essas pessoas. E isso é uma hierarquia, a questão da assistência de direção ser a única pessoa a falar com os diretores e diretoras, que no cinema tem um grande peso, mas aqui no nosso projeto ele vai não ter esse peso, ele vai ter mais um peso de organização, porque é importante que a gente tenha a segurança de que existe no set uma pessoa que sabe de todos os horários, sabe de todas as funções, sabe quem está fazendo o quê, tem o telefone de todo mundo, o contato de todo mundo, tem ali um telefone que pode resolver qualquer problema em qualquer momento. Então a assistência de direção no nosso filme, ela não vai seguir aquela hierarquia de eu sou a única que posso falar com os chefes, mas ela vai seguir uma função muito importante de gerenciamento e de cuidado com a equipe e com o filme, para que o filme se concretize da forma como a gente está imaginando. Seguindo aqui, então o diretor ou a diretora, ele tem esse assistente de direção que é o gerente do projeto. Já o diretor ou diretora de fotografia, ele tem os operadores e operadoras de câmera. Vocês já devem imaginar que os operadores e operadoras de câmera ficam com as câmeras. Então eles cuidam para que as cenas estejam nítidas, ou seja, com foco, ou se quiser fazer uma cena desfocada, para que as cenas estejam com os enquadramentos que a gente gostaria, com as perspectivas, ou seja, tudo que tem a ver com a questão da captação da imagem. Importante verificar se no visor tá entrando ou saindo alguma coisa que não faz parte do filme. Às vezes a gente tá vendo lá uma cena e tem um microfone aqui entrando sem querer e depois o editor ou a editora tem que ficar lá se matando para cropar a cena, né? Cortar a cena
e tirar e mudar o enquadramento. Então o operador, operadora de câmera, ele tem que estar com o olho no visor. E aqui no nosso caso também muito importante, não deixar de dar novas ideias a partir da realidade ali do nosso contexto. De repente aquele enquadramento que a gente planejou na hora ali não ficou muito bom. A iluminação que o diretor de fotografia ou a diretora de fotografia pensou, naquele momento, daquele dia, não tá o sol que a gente esperava. Então os operadores e operadoras de câmera, eles também podem participar desse processo criativo e de dar ideia, não é só ficar operando o equipamento, o maquinário não, tá? E no set também tem a galera do som, que obviamente já vai se preocupar com a captação sonora do filme, que é diferente da parte musical. A gente também vai falar sobre isso mais pra frente. Mas o Cássio Santos veio aqui contar pra gente um pouquinho mais sobre essa função. E uma das coisas que eu mais faço na área é som direto. Então, som direto é o operador de áudio dentro da gravação. O que o operador de áudio faz? O operador de áudio ele é responsável por todo o som que tem dentro do filme, com exceção das músicas que são as trilhas sonoras. Então, assim que a gente chega no set, a gente tem que já procurar quem é o nosso entrevistado e já colocar o lapela nele. É que o microfone ele sempre tem que estar assim no peito do personagem que vai ser entrevistado, porque é a forma onde capta melhor o que está sendo gravado. E outra coisa, você pode tanto esconder ou deixar a mostra, né? Porque um documentário, o microfone pode aparecer. Se o microfone for sem fio, então a gente já deixa ele o tempo todo já com o microfone ligado, porque esse som extra que tem de bastidores, às vezes pode ajudar bastante para contar a história. Então o operador de som é o primeiro a começar a trabalhar. E uma coisa que a gente, dentro do documentário, a gente tem que sempre se preocupar é o som externo. Então você tem que pensar o que o som externo atrapalha dentro daquela gravação. Então assim, se você tá ali na hora do depoimento e você escuta uma música passando de fundo, não é legal. Mas se esse som não sobressai o depoimento do seu entrevistado, ele é um som ok. Porque o que importa muito no documentário é a espontaneidade do entrevistado, porque você pode até pedir para ele refazer, mas não vai ser igual. Uma das coisas que eu sempre faço para perceber mesmo o ambiente é sempre estar de costa para o entrevistado. E você estando de costa, você vai escutar um ruído e você automaticamente vai virar. E aí uma outra coisa que você tem que fazer antes de começar a gravação, é de conversar bastante com o diretor e o diretor de fotografia. Ele vai poder perceber que você precisa de alguma coisa. E aí, nesse precisar, ele pode até refazer a pergunta que você acha que não foi bacana pro som, como ele pode até pedir para parar e recomeçar. Então, essa é uma conexão que vocês têm que criar. Aí, o ideal é que seja um som mais limpo possível, para na hora da edição a gente poder sujar da forma que a gente quiser. Então você dentro do set vai desenhar as coisas que precisa para aquele filme. Não quer dizer que você vai fazer isso durante a gravação, mas assim que você saber qual é a história e onde vai ser contada, você meio que anota as coisas que você precisa para essa gravação. Se você está vendo um ambiente que tenha trânsito, então você como operador de áudio, você vai captar som do trânsito. Então por isso que a gente precisa gravar esses sons extras, a gente chama de folhas. O que seria folhas? São barulho de copo quebrando, abrindo uma porta, som dos pássaros, carro, porque geralmente não é captado na hora. Isso é mais utilizado dentro da ficção, mas no documentário a gente usa para poder dar esse corpo, né, de você ambientar o telespectador. O som é uma das coisas importantes quanto para a fotografia. São duas coisas que juntas somam para um filme. Então ele vai ganhando um corpo, né? O som ele é uma forma de compor na hora da edição. E diretamente que trabalha no som, uma coisa que acontece é que a gente não vai ser elogiado nunca. O nosso elogio seria o não falar do som. Tipo, se ninguém falou mal do som, quer dizer que você fez um bom trabalho. Como vocês puderam ver, são grandes as responsabilidades, até porque é real. A gente até pode assistir um filme mal captado, a imagem mal captada, uma imagem tremida, desfocada, a gente até consegue, rola de boa. É ruim, mas dá. Agora, se a gente não conseguir entender o depoimento ou se tiver algum barulho muito estridente, não rola não. E sabe quem mais vai pro set? Os fotógrafos e fotógrafas de still e making off. O Vitor Monteiro aqui de São Paulo vai explicar um pouquinho sobre essas funções. A fotografia still
basicamente a foto do momento que está sendo gravado, daquilo que está sendo gravado, seja um detalhe, seja a gravação inteira, mas sem mostrar basicamente a equipe que está por trás das câmeras, que isso é a função da fotografia de making off, que é mostrar toda a equipe, todo o processo que foi feito para fazer aquela gravação. E o fotógrafo still fica naquele momento que está gravando, fazendo basicamente as fotos dos momentos da gravação, do acontecimento. E o make-off fica por trás, antes mesmo de começar a gravação, ele já começa a fotografar. Quando está na gravação, ele fotografa o momento, fotografa a equipe. E a foto still, ela é utilizada para divulgação do produto, divulgação do documentário e do filme. Como disse o Vitor, a gente usa esse material still e making off para depois colocar lá nas redes sociais e nas páginas eletrônicas. Função sobre a qual a Marina vai conversar mais com vocês mais pra frente. Mas já contem aí com a galera de assessoria de imprensa do filme, que além de trabalhar nas nossas redes sociais, também entra em contato com a mídia, com jornais, com a TV e faz de tudo para que o nosso filme fique famoso na cidade, antes mesmo dele ficar pronto. E o pessoal do making off, no nosso caso, é muito importante. Até porque faz parte aqui da ideia do nosso projeto criar um documentário sobre o processo do nosso documentário. Calma que vai organizando as coisas aqui na nossa cabeça mais pra frente. Mas todo o material gerado pela equipe de making off, de gravação, a gente vai pedir que eles entrevistem os diretores, as diretoras, as câmeras, os entrevistados e entrevistadas, e todo esse material gerado de foto e vídeo vai entrar para o nosso filmão, o filmão que conta a história do nosso projeto do Procultura, diferente do nosso filme, que é a nossa conclusão de curso aqui do Procultura. 2 filmes, 2 documentários, um documentário dentro do outro. Filme captado, ufa, acabou? Não acabou não. Agora a gente vai para a ilha de edição. Nessa fase já não estamos mais no set e o filme está nas mãos, além da direção, dos montadores e montadoras e finalizadores e finalizadoras. Sobre essa primeira parte, a montagem eu chamei eu mesma. A edição ou a montagem de um documentário, a gente costuma falar que é um segundo tratamento do roteiro. Porque o roteiro é uma coisa, a captação é outra. Quando chega na ilha de edição, o filme pode se transformar totalmente. Até porque a gente consegue manipular os discursos, os depoimentos, as ordens dos acontecimentos. Então, é uma terceira ou quarta narrativa do filme. O que o montador ou a montadora faz? Ele geralmente não costuma ir no set, até para não se contaminar. Porque quando a gente está no set, a gente gravou milhões de coisas, chega na hora da edição, a gente quer colocar tudo. Quer colocar todos os entrevistados e entrevistadas, a gente quer colocar tudo que eles falaram. E o editor e a editora precisa ser aquele sangue mais frio que vai falar, não, é só até aqui, o filme não pode ser tão longo. O filme, se a gente deixar ele falar sem parar, ele vai perder a nossa linha narrativa. Ele tem toda uma questão de ritmo, de corte, de transições, trilha musical, o foley, ambiente, tudo que possa contribuir para a narrativa do nosso filme. E é importante falar também que o montador ou a montadora, ele trabalha diretamente com a direção do filme, porque não existe uma regra assim, uma ordem de trabalho, né? Uma ordem das coisas. Então o meu trabalho começa mais ou menos assim. Primeiro eu leio o roteiro, se tiver algum roteiro. Depois eu assisto todos os brutos, ou seja, toda a captação que foi feita na gravação. E assim eu vou sentindo como é a história. Então, eu faço uma primeira proposta para a direção. Eu faço uma primeira montagem com toda a trilha musical, com a trilha sonora que eu imaginei, da maneira como eu estou pensando que veio baseado lá no roteiro, e faço uma primeira proposta. E aí a direção depois vem acompanhar o nosso trabalho para falar que quer mudar alguma coisa ou outra. São funções em disputa, mas disputa que eu falo que são conflitos que não são ruins, são conflitos positivos, porque tá todo mundo focado em melhorar o filme, não o filme é meu ou o filme é seu, né? Se todo mundo conseguir pensar no que for mais legal pro filme ou alcançar um resultado que foi decidido coletivamente, então todo mundo vai trabalhar de forma bastante harmoniosa. Então a direção pode sentar do ladinho ali do montador ou da montadora e decidir juntos, mudar o começo, mudar o final, mudar tudo. O importante é a gente pensar que o montador, a montadora, ele vai pegar todo esse material que foi desenvolvido pela equipe que estava no set e vai dar o corpo para o filme, é a alma mesmo, sabe, do projeto.
ele vai colocar na tela o filme que todo mundo trabalhou e deu de tudo para que ele ficasse pronto. O montador e a montadora é a pessoa que concretiza toda a emoção que foi captada a partir dos recursos de montagem que são feitos através de programas como o Adobe Premiere, Final Cut, Vegas, aí vai de acordo com a forma como você quer trabalhar. Tá aí, a primeira montagem como a primeira fase na ilha de edição. Agora o Fabiano Keller, também lá de São Vicente, vai explicar pra gente um pouquinho mais sobre a fase de pós-produção, ou seja, a finalização do filme. Quando a gente fala de cores, de documentário ou do cinema em geral, a gente está falando basicamente de duas etapas. A primeira etapa, a correção de cores ou color correction, consiste em você pegar aquele material bruto que saiu da câmera e você fazer uma correção, como o próprio nome diz, fazer uma correção das cores. Então você faz um ajuste dos tons de branco, você faz um ajuste de temperatura de cor, você faz um ajuste da luminância para deixar aquela imagem o mais fiel possível ao olho humano. Hoje em dia a gente tem diversas câmeras, cada câmera tem um perfil de cor diferente, você faz alguns ajustes, então a imagem que vem para o montador, que vem para o finalizador, ela tem ali uma série de configurações e o trabalho nesse primeiro momento é alterar essas configurações de maneira que a imagem fique o mais real possível. Em muitos momentos também, em alguns projetos, a gente trabalha com mais de uma câmera. Então às vezes você tem duas câmeras de marcas diferentes, trabalhando em conjunto, captando uma entrevista. Nesse primeiro momento você tem que equalizar essas imagens, você tem que fazer com que as imagens pareçam ter saído da mesma câmera, tenham a mesma aparência e tenham a fidelidade das cores para o olho humano. Feita essa primeira etapa de correção de cor, é passado para a segunda etapa, que é o color grading, ou a gradação de cores. Então nessa segunda etapa é um processo muito mais criativo, é um processo muito mais emocional. Não existe aqui nesse momento um certo ou errado, não tem um padrão a ser feito. Geralmente o que acontece? Feita uma reunião entre o diretor do filme, o diretor de fotografia, o finalizador, onde eles vão traçar um objetivo a ser alcançado naquele filme. Então o filme tem uma série de emoções, tem uma série de características que podem ser trabalhadas com as cores, utilizando técnicas de psicologia de cores, uma série de fatores que você pode definir ali e trazer essa emoção para o seu filme através das cores que você vai buscar. Então você pode puxar os tons mais, de repente é um filme mais emocional, você puxa uns tons mais quentes, uma coisa mais puxada para o vermelho, um amarelo, uma coisa mais calorosa. Se você tem um filme triste, você puxa um pouco os tons mais para baixo, para um azul, uma coisa mais densa, um filme de suspense. Tem uma série de trabalhos a serem feitos que nesse momento não sai não é feito do nada, uma coisa que sai do nada, não, é tudo definido pela equipe do filme, principalmente pelo diretor, e ele trabalha em conjunto com o finalizador para conseguir passar aquelas emoções. No caso, como eu disse, não existe um certo ou errado. Às vezes é uma coisa muito imperceptível, são pequenos detalhes que o diretor quer que coloque ali e que inconscientemente, quando você estiver assistindo, o seu cérebro vai pegar aquilo e vai passar. E às vezes é uma coisa muito mais carregada, é uma coisa mais densa, uma coisa mais forte, que vai marcar mais. Então assim, não existe um padrão no color grading, existe o quê? Muito estudo da parte de quem finaliza o filme e muita conversa e muita dinâmica com o diretor de fotografia para conseguir chegar num resultado que vai trazer aquelas emoções ou aquelas sensações que o diretor define. Bastante coisa, hein, galera? A grosso modo, falamos aqui de várias funções possíveis para o nosso filme. Mas não se preocupem, porque daqui em diante a gente vai por etapas. Mas como mencionamos nesse vídeo, só para recapitular: roteiro, pesquisa, direção geral, direção de arte, direção de fotografia, operação de câmera, assistência de direção, operação de som, making of, foto still, assessoria de imprensa, montagem e finalização. Porra! Chega da minha falação aqui já, né, galera? Eu agradeço muito a todos os amigos e amigas que fizeram parte desse vídeo hoje, falando um pouquinho das suas experiências. E agora, bora lá tirar as nossas dúvidas e confabular as ideias para a semana na nossa conversa web. O link, como sempre, está aqui na descrição e eu espero vocês todos e todas por lá.